Olá, aqui quem fala é João Vitor, consultor em vendas online. Hoje nesse treinamento eu vou estar mostrando para você como você vai usar o Facebook Ads para gerar vendas para a sua loja virtual. Bom, aqui onde eu vou te mostrar é um painel, né, de métricas aí do Facebook, onde tem algumas campanhas, tá, que foram trabalhadas aqui e como você pode ver, nós tivemos um excelente retorno, ó, campanhas com 17 vezes, 5 vezes, 2 vezes, enfim. E tem outros grupos aqui, ó, que geraram transações, né, que são vendas, né? Então você pode ver aqui, ó, retorno sobre gastos de 57 vezes, ó, 3,14 por compra, R$13 por compra, enfim, campanhas que estão gerando um alto resultado. Então o que acontece? Eu vou estar mostrando para você então o que você pode fazer para que isso dê resultado. Mas antes disso, deixa eu te contar como eu cheguei nisso, tá bom? Eu tenho um cliente, tá, que eu atendo e que fazia campanhas nas redes sociais e que as campanhas elas simplesmente só geravam prejuízo. Ele não conseguia ter lucro com aquelas campanhas, tá? Ele investia e simplesmente aquele dinheiro não voltava, tá? Ele sempre estava escutando assim, as redes sociais, elas eram para fortalecer a sua marca, que as vendas iam chegar no futuro, e isso já estava se passando 12 meses. Ele tinha gasto mais de R$8.000 sem ter R$1 de lucro. Isso mesmo, ele gastou R$8.000 e ele não teve lucro, ele no máximo pagou a conta, ok? E, obviamente, ele estava muito frustrado e cansado dessa situação, né? Porque ele queria parar de anunciar e dar apenas lucros para o Facebook, né? E no caso o Instagram, que eram as duas mídias que ele estava trabalhando. Foi quando eu pedi, né, para analisar as campanhas dele. E eu descobri o seguinte. Bom, primeira coisa, tá? Ele não conhecia o seu público a fundo, ele não sabia para quem anunciar. Segundo ponto, ele tinha apenas uma campanha rodando, tá ok? Então não tinha como você ter parâmetros para saber qual era melhor ou não, enfim. Quando ele tinha vendas, ele simplesmente não sabia o que fazer para ter outras iguais àquela. Ele não sabia para qual que foi a melhor segmentação, como ele tinha vendido melhor, enfim. Ele não sabia quais eram os interesses da audiência dele que mais geravam vendas. Então isso prejudicava muito, porque ele não sabia para onde direcionar os anúncios. Ele também não sabia usar a inteligência do robô do Facebook para ajudar a loja virtual. O Facebook ele tem uma capacidade, eu vou mostrar isso para você, de trazer pessoas que estão muito próximas de comprar da sua loja virtual e que tem um grande interesse no seu produto. E ele também não sabia quais locais, campanhas e grupos de anúncios que geravam os resultados para ele. Então isso estava efetivamente gerando um problema, né? Todos esses pontos que eu citei. O que fez a campanha dele parar de dar prejuízos e gerar lucros, tá ok? Bom, primeira coisa, ele descobriu quais eram os principais interesses da sua audiência, o que a audiência dele gostava, tá ok? Segundo ponto, ele aprendeu a identificar quais públicos geravam mais vendas para sua loja virtual. Ele simplesmente começou a descobrir qual público era mais ou menos lucrativo, para que ele pudesse investir melhor o dinheiro dele nos anúncios, tá ok? Terceiro ponto, ele aprendeu a usar a inteligência do Facebook, como eu falei, para ajudar o negócio dele a vender mais, tá? Quarto ponto, ele aprendeu a deixar o Facebook achar um público, né, que compre os seus produtos. Existe uma maneira, eu vou te mostrar como fazer isso, tá ok? Bom, agora vamos lá. Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês como funciona esse processo, tá ok? Bom, primeiro ponto, tá? Você tem que saber fazer uma boa análise do seu público-alvo. Aqui, basicamente, uma ferramenta chamada Facebook Audience Insights, tá ok? Essa ferramenta, ela te dá toda uma visão do teu cliente. Basicamente, você vai saber a idade, sexo, né? Se é homem, se é mulher, qual que é a porcentagem disso, o status de relacionamento, nível educacional, se tem faculdade, se tem ensino médio, ensino fundamental, tá? Como tá aqui, quais são os cargos que essas pessoas têm, né? Dentro do país, no caso, né? Então, comunidade de serviços, se eles estão em cargo de gestão, educação e biblioteca, enfim, você consegue ver isso, tá? Você consegue saber quais são as principais categorias que o seu público está de acordo com o interesse que você coloca, que nem que eu coloquei automóveis, por exemplo. Então, tem muitas categorias, que nem o pessoal gosta de categoria resort,
loja de departamento, carros aqui, serviços financeiros, aí ele cita o Santander como um exemplo. Enfim, tudo para você ter uma visão muito boa do seu público. As páginas mais curtidas por aquele público, então para que você possa olhar, ver o que essas páginas estão fazendo e até anunciar, né, para pessoas que curtiram aquela página. Então você tem uma visão muito boa de exatamente qual é o interesse da tua audiência. Segundo ponto é o pixel, tá? O pixel do Facebook, o que acontece, tá? Ele é você você instala esse pixel dentro do seu site, como está aqui dentro dessa ferramenta também do Facebook, né? Aí você digita facebook.com/ads/manage, facebook.com/ads/manager, que você vai cair mais ou menos numa tela que depois você vai ter essa opção aqui, tá? O que acontece? O pixel ele é muito importante. Então você clicou aqui em cima, né, nesses 3 tracinhos, clica aqui em pixels, tá? E você vai fazer uma instalação. O pixel basicamente, tá? Ele é para mensurar ações do seu cliente, né, dentro ou potencial cliente dentro da sua loja virtual, tá, ok? Então aqui, só para você entender, nós temos alguns pixels, que nem, por exemplo, o primeiro aqui é o page view. É para você marcar todo mundo que de alguma forma acessou o seu site. Você pode ver que, por exemplo, ele pega aqui do último minuto, tá? Ou view content, que viu um conteúdo, né? Ficou um certo tempo. Então você pode colocar aqui, ó, no último minuto. Add to cart, que é um outro evento que você recebido há 21 minutos. Então o que acontece? Ele marcou todo mundo que colocou um item no carrinho de compra, tá? Para você poder fazer campanhas depois para essas pessoas. Purchase, que é o seguinte, vendas que aconteceram, que nesse caso aqui é uma venda que aconteceu há 3 horas. Independente de ser 10 vendas, 20 vendas, né? Ele vai marcar a última venda que aconteceu, né? Então, se tivesse acontecido uma venda há 2 minutos, essa venda teria sido computada. Basicamente aqui, você faz a instalação do seu pixel. Se você tiver dificuldade, você peça para um programador fazer isso, mas é muito fácil. Você pode clicar aqui em instalar manualmente, tá? Ou você pode enviar até a instrução para o seu desenvolvedor. Basicamente, você tem um pixel padrão, tá ok? Que você vai colocar em todas as suas páginas. E depois você vai ter o pixel que vai simplesmente marcar esses eventos. Lembra quando eu mostrei aqui, por exemplo, de comprar? Quando eu clicar aqui, ele vai ficar verde, né? E ele vai mostrar um código. Então, que nem aqui, ó. Eu tenho esse código base e aqui, né? Tá vendo? Ó, tem Facebook/track page view. E aqui eu coloquei o purchase, que esse daqui, por exemplo, eu colocaria na página que confirma a venda, tá ok? E você consegue até colocar parâmetros no sentido de mostrar até quantos reais foram a venda, para você ver dentro do próprio painel do Facebook o quanto você teve de retorno naquela campanha, tá ok? Aqui, ó, iniciar o checkout, então a pessoa iniciou o checkout ali, você pode marcar ela também, e aí você pode colocar qualquer uma dessas opções. Então, visualizar um conteúdo, um vídeo, por exemplo, ela fez uma pesquisa dentro da sua loja virtual, ela inicializou a finalização de compra, que no caso é o Initiate Checkout aqui, né, que eu coloquei. Ela colocou numa lista de desejos aqui para ela, ou ela adicionou ao carrinho, ela adicionou informações de pagamento. Então, tudo isso você pode colocar. Para quê? Para que o Facebook marque essas pessoas e depois eu vou mostrar o que você vai poder fazer com isso. Tá? Depois disso, você fez esse trabalho do pixel, você pode desenvolver os públicos de remarketing. Então você vem aqui novamente, tá? Clica aqui em públicos e aqui você pode criar um público personalizado. Basicamente, você tem algumas opções aqui. Então você pode subir, por exemplo, uma lista de e-mail, você pode pegar as pessoas que acessaram o seu site. Se você tiver um aplicativo aqui, você pode pegar só as pessoas que fizeram alguma coisa no seu aplicativo, tá? Uma atividade offline, que é basicamente, se você tiver uma loja física, você pode mesclar os dois dados. E o que acontece? Você vai conseguir saber se aquela propaganda do Facebook trouxe pessoas para dentro da sua loja física, tá? E o envolvimento, que é basicamente você criar a lista de pessoas que se envolveram com o seu conteúdo no Facebook ou dentro do Instagram. Então aqui só para você ter uma ideia, tá? Aqui eu criei um público personalizado. Basicamente, eu criei aqui relacionado a tráfego no site, tá bom? Coloquei aqui, ó, pessoas que você pode colocar, por exemplo, aqui, pessoas que visitaram páginas de website, então por categorias,
por categorias da sua loja ou por páginas específicas de produto, pela home, enfim. E até definir o tempo, tá? Outra opção, lembra que eu falei para você de todos aqueles eventos, então adicionar ao carrinho, como o Add to Cart, o Purchase, que é o de venda. O que você pode fazer? Você pode criar, imagina o seguinte, você criar um público de todo mundo que comprou na sua loja. Depois, você pode simplesmente pegar e criar públicos até semelhantes a, a esses usuários. Então, o que o Facebook pode fazer? Ele pode simplesmente pegar pessoas que que têm o mesmo comportamento ou que estão no mesmo momento de quem já comprou. Então, ele acha pessoas que têm uma possibilidade também de comprar, né? Como é o público que já comprou de você. Bom, agora vamos falar sobre a parte de criação das campanhas, tá? Que é muito importante. Bom, a campanha, tá? Basicamente, você sempre vai fazer com foco em conversão. Se você instalar o pixel dentro da sua loja virtual do jeito certo, você faz ela em conversão, por quê? Você vai trazer pessoas que, por exemplo, têm a maior probabilidade de comprar. O pixel do Facebook, ele tem esse poder, né? De entender o que você quer, as pessoas que compraram e trazer novas pessoas, tá? Que tem o mesmo interesse. Então você pode fazer isso, tá ok? Como eu coloquei aqui o pixel de compra, no meu caso aqui é a minha conta de anúncios, mas aqui é um pixel de compra. Mas ele estaria verde se tivesse ok, tá bom? Tivesse instalado do jeito certo, tá? Aqui basicamente, tá? Você tem o pixel que você coloca. Aqui você pode criar uma oferta, tá? Então como para o e-commerce isso é muito bom, eu vou mostrar agora. Então você pode criar uma oferta, por exemplo, 20% de desconto, um cupom, alguma coisa, por exemplo, somente online, online na loja. Então se tiver uma loja física, a pessoa pode ir lá e trocar, né? E você pode até colocar o URL, colocar um código promocional, um cupom, códigos exclusivos, enfim, determinar um término dessa campanha para o Facebook mostrar ou não, e isso ficar muito atrativo para o seu público, tá? Se você tiver boas ofertas ali, você pode fazer esse processo, tá ok? Bom, aqui é a parte de criar os públicos, tá? O que você tem de opção aqui? Se você pode pegar nessa parte aqui os públicos personalizados, tá ok? E colocar aqui, se você criou os públicos lá como eu te mostrei agora, né? Você pode colocar aqui e aí você segmenta, por exemplo, a região, eu quero só São Paulo. Depois eu tenho aqui a idade. E aqui, lembra que eu comentei dos interesses? Basicamente aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar, por exemplo, aqui eu coloquei um interesse só e depois eu coloquei duas características. Então eu coloquei que tem alguma faculdade, tá? E pessoas que são casadas, mas que gostam de Chevrolet. Pessoas que gostam da Chevrolet, que têm alguma faculdade, que também são casados. E aqui, o que eu basicamente eu vou mudar, tá? Esses dois eu vou deixar e eu vou mudar basicamente o interesse. Por que eu estou fazendo isso, tá? Aqui eu tenho 3 interesses diferentes. Chevrolet, The Fast and the Furious e o Buscapé. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero descobrir e para cada um desses eu vou criar um grupo de anúncios dentro do Facebook. Depois eu vou mostrar para você como isso é na prática, tá? Você vai entender melhor. Mas basicamente aqui você vai criar um grupo de anúncio para cada um desses interesses. Por quê? Para você descobrir exatamente qual interesse gera mais ou menos retorno para a sua loja virtual, tá ok? Então aqui você tem os 3, como eu mostrei. Aqui é muito importante, tá? Você tem 2 opções aqui de posicionamentos automáticos e editar posicionamentos. O que eu recomendo? Se você souber, já fez campanhas anteriormente, já sabe, eu recomendo que você já coloque, tá? Aquelas segmentações locais, né, que mais te geram resultado. Então, por exemplo, Facebook, o feed me gera muito resultado. Legal. Então eu vou deixar lá. Se não, deixo os principais, normalmente eu deixo o feed, o coluna da direita, em alguns casos, o marketplace também, tá? Deixo também o feed do Instagram, às vezes eu tiro o stories, porque em alguns casos não é tão legal, é bom separar. E eu tiro esse Audience Network aqui também e deixo o Messenger, tá? Às vezes ele funciona legal dependendo do segmento. E aqui nos dispositivos, se você já tiver uma tendência, por exemplo, o meu dispositivo o pessoal acessa mais pelo mobile. Então,
faça uma campanha mobile e uma desktop, para você testar e ver qual vai converter melhor, tá ok? E aqui, o orçamento, tá? Nesse ponto que você está criando um conjunto de anúncios, é muito importante que você divida da seguinte forma: se você tiver 10 interesses para você trabalhar, lembra que eu falei dos interesses aqui, ó? Eu tenho 3. Então vamos imaginar que eu só ia colocar esses 3. Eu tenho uma verba de R$ 30, eu vou colocar R$ 10 por interesse. Se eu tiver uma verba, se eu tiver 10 interesses, se eu tiver uma verba de R$ 100, eu vou dividir R$ 10 para cada uma. Por quê? Para ele ir otimizando e eu falar, isso aqui está me dando mais resultado. Então eu vou manter, tirar o orçamento daquilo que não funciona e colocar o orçamento naquilo que já está funcionando. E eu vou subindo aos poucos, tá ok? Então vamos para o próximo passo. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui você sempre seleciona, né, a conversão, tá? É muito importante isso. E deixe nesse clique em 7 dias ou visualização em 1 dia. E deixa esse menor custo, tá? E deixa o Facebook mesmo vai otimizar isso para você. Aqui você vai selecionar a página, né, e a tua página do Instagram e do Facebook, tá ok? E aqui você tem as opções de anúncio. O carrossel basicamente é para você contar uma história ou colocar vários produtos. Então é bem legal. Vamos supor que você está anunciando uma coleção, tá? Você é uma loja de roupas e você está anunciando uma coleção. Ou, nesse caso aqui, você é uma loja de autopeças. Então você está anunciando, por exemplo, várias peças em desconto de uma determinada categoria. Você pode, às vezes, colocar até 6 imagens, por exemplo, né? E o que eu recomendo é você colocar 4, mas você pode colocar até 6, se eu não me engano, tá? Aqui, você pode colocar uma imagem única, tá? Então, uma imagem só. Você pode pôr um vídeo também, ter uma apresentação multimídia, que basicamente você vai ter 10 imagens ali, tá? E uma coleção, que são itens que são abertos, né? Especificamente dentro de dispositivos móveis, tá? No caso, tablets e smartphones. Aqui, como eu mostrei para você, ó, eu tenho esses grupos de anúncio, tá vendo? Ó, percebe o seguinte, eu tenho aqui essa campanha, então eu tive, né, uma campanha que eu rodei recentemente. Então aqui eu tenho 4 grupos de anúncios que eu testei. Então eu sei que o primeiro aqui está me dando o melhor resultado, o que me gera, eu gasto R$ 6,35 para ter um cadastro de orçamento, né, no meu site. Então esse daqui, ó, já é R$ 13, 17, 18. Então eu sei exatamente, né, como está aqui, que o e-commerce specialist, que no caso é a pessoa que é especialista em e-commerce, ela tem uma tendência a entrar em contato comigo, tá? Já o e-commerce Brasil, que são pessoas que curtiram a página e-commerce Brasil, já gastam um pouco mais. Aí eu tenho uma outra página, páginas de comércio eletrônico, ela gasta R$17,09. Eu tenho uma outra aqui, ó, pessoas que estão, né, com interesse ou que curtiram páginas relacionadas a meios de pagamentos de e-commerce. Então você perceba o seguinte, fazendo essas segmentações exatas, eu consigo saber exatamente qual campanha está me gerando assim mais resultado. E o mais importante, tá? Só para retomar aqui, é você saber o seguinte. Você tem que definir muito bem a sua audiência para que depois você consiga criar os seus grupos de anúncio, para que você saiba, né, exatamente qual audiência, qual interesse gera mais resultado. E se você otimizar bem os seus pixels, o que o Facebook vai fazer? Pô, pessoas que curtiram a Chevrolet, ele vai trazer mais pessoas com aquele perfil, tá? E que tem uma possibilidade maior de comprar na sua loja. E aí você vai conseguir, que nem essas, eu vou voltar aqui bastante, mas é importante salientar, né, esses pontos. Você vai ver que as campanhas elas vão te gerar, ó, que nem aqui, eu tenho grupos de anúncio que me geraram 136 cliques, eu tive 7 compras e que me geraram um retorno sobre investimento de R$17,58. Então, o que isso quer dizer? Que cada R$17 que eu investi em publicidade, cada R$1 que eu investi em publicidade, tá? Eu voltei R$17 para o bolso do meu cliente. E aqui é a mesma coisa, a pessoa fez 2 compras e eu investi R$128 e eu tive 5 vezes o valor investido. Aqui eu investi também 128 e tive 17 vezes o valor. Então você vê o quanto de faturamento isso nos gerou com R$128. Então por quê? E se eu não tivesse feito isso, eu não saberia qual campanha está me gerando mais resultado. Deixa eu voltar agora aqui no slide. E desculpa até ter voltado, mas é muito importante salientar esse ponto, tá ok?
Então, espero que você tenha gostado. E agora eu tenho um recado para você que ficou aqui até o final. Ok? Bom, agora deixa eu te falar sobre uma boa notícia, tá? Eu e a minha equipe, nós podemos ajudar a sua loja virtual a vender mais, tá ok? A minha consultoria, né, ela tem 8 módulos. O primeiro módulo é o pesquisa de mercado, o segundo módulo é o de planejamento de marketing digital, o terceiro de Google AdWords, o quarto de busca orgânica, o quinto, Google Analytics ou mensuração de resultados, sexto módulo, redes sociais, sétimo módulo da minha consultoria, e-mail marketing e oitavo módulo, conteúdo. Nessa consultoria, tá? Você tem um acompanhamento via WhatsApp. Basicamente, você vai ter sempre um consultor, muitas vezes vai estar falando diretamente comigo a qualquer momento, tá? Em qualquer horário. Pode ser sábado, domingo, porque a gente quer dar um acompanhamento próximo, muito próximo da sua loja virtual. Coisas que muitas agências acabam não conseguindo fazer. Então a nossa consultoria ela é muito focada nisso. Outro ponto, tá? Lives semanais. Toda semana nós vamos fazer uma live, né? Fazer uma conferência para ver como está o andamento do seu projeto, ver como estão as metas, como foi a semana da sua loja virtual, como foram as vendas, quais canais venderam, quais não venderam, quais ações foram feitas. Tudo isso para dar um acompanhamento muito, muito próximo para a sua loja virtual. Acompanhamento contínuo, tá? A nossa consultoria ela vai acompanhar o tempo inteiro a sua loja virtual. Por quê? Para cada vez gerar mais resultado. Porque tem uma frase que eu uso que é a seguinte: tudo que você focaliza se expande. Então, se a gente focalizar nas suas metas, nos seus resultados, eu tenho absoluta certeza que você vai ter resultados assim como esse cliente que eu peguei de Google AdWords aqui teve, tá? E um ponto importante, você pode começar por qualquer módulo. A gente vai analisar a sua necessidade. Tá ok? Agora eu vou explicar um pouquinho o que tem dentro, tá, de cada módulo. Módulo 1, que é o de pesquisa de mercado, tá? Aqui basicamente a gente vai entender o seu mercado, entender o que faz as pessoas comprarem, analisar sua concorrência, estudar sua marca, né? Entender em qual período é a melhor estratégia para vender, tá? Enfim, vai analisar todo o seu mercado para saber o que fazer para você vender mais. Planejamento, tá? Essa parte é muito importante. Por quê? A gente vai estimar o passo a passo de cada tarefa, quais profissionais você vai precisar para desenvolver cada tarefa, quanto é justo pagar, né, por cada tarefa, então ferramentas, enfim, tudo, todos os custos e principalmente evitar riscos e fazer com que você tenha resultados, ok? Terceiro módulo, tá? Que é o Google AdWords. Basicamente, nesse módulo, nós vamos criar campanhas de pesquisa, remarketing, Google Shopping, RLSA, DSA. Nós vamos otimizar a sua conta para que ela tenha mais resultados e fazer negativação de palavras-chave, canais, enfim. É aqui que nós vamos montar uma estrutura para que a sua loja virtual venda muito pelo Google AdWords, tá ok? Quarto módulo, busca orgânica, tá? Nesse módulo, nós vamos te ajudar a criar conteúdos para ranquear sua loja virtual na primeira página, fazer toda uma análise da sua concorrência para entender o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado, o que você pode fazer melhor do que eles. Geração de links, que é basicamente colocar o seu site em outros sites para que você receba cada vez mais visitas, para que o Google entenda que o seu site é muito relevante, tá? Deixar sua loja virtual nos padrões recomendados pelo Google. Por quê? Para que você apareça na primeira página e fazer pesquisas de palavra-chave, que é para posicionar e para que a sua loja virtual fique na primeira página do Google para diversos termos do que você quer, né? Diversos termos, por exemplo, se você quisesse, por exemplo, posicionar para ração para cachorro, a gente poderia fazer um trabalho para isso. No quinto módulo, que é o Google Analytics, esse módulo é muito importante. Aqui a gente vai fazer todas as configurações, configurar relatório, para que você possa efetivamente analisar as coisas e tomar decisões, né? Integrar o seu Analytics com outras ferramentas e também avaliar e entender o seu público, para que você saiba o que seu público está fazendo na sua loja, o que está fazendo converter ou não. Enfim,
Esse módulo a gente vai fazer vários processos para analisar o seu e-commerce, tá ok? Módulo 6, redes sociais. Aqui é basicamente a gente faz um primeiro estudo de concorrência, a gente desenvolve os tipos de conteúdo que você vai estar fazendo, tá? Para engajar com a sua audiência e vender também. Nós vamos criar formas de mostrar os seus produtos nas redes sociais do jeito certo, fazer um planejamento de conteúdo para que você tenha datas e horários específicos para cada rede social e também identificar quais são as principais ferramentas para você usar e ter resultado com as redes sociais, tá ok? No 7º módulo é o e-mail marketing, tá? Nesse módulo a gente vai desenvolver os tipos de campanha de e-mail marketing que são ideais para a sua loja virtual, vai ver quais ferramentas de e-mail marketing você pode usar, vamos criar formas de captar e-mail, tá? De diversas maneiras, configurar campanhas para gerar e-mails via Facebook, Instagram, fazer todo um calendário de disparo de conteúdo e fazer automação de marketing, que é basicamente criar campanhas automáticas, que eu chamo de campanhas que vão gerar vendas automáticas ali para você. O 8º módulo, tá? É o blog. Nesse módulo, a gente vai fazer toda uma criação do blog, fazer o planejamento do seu conteúdo para que esse conteúdo ele ajude em toda a esfera de divulgação da sua loja virtual. Só para você ter uma ideia, lojas virtuais que produzem conteúdo vendem 5 vezes mais. Se você duvida do que eu estou te falando, basta você pesquisar no Google, tá ok? A gente vai também usar o blog, né, para alimentar as suas redes sociais, para fazer vendas sem vender, tá? E usar o blog também para posicionar as suas palavras-chave, tá? Com o dobro de agilidade no Google. Bônus, tá? Primeiro, a gente tem vários pontos, né? Bônus 1 aqui, a gente tem toda uma planilha de planejamento de marketing digital que você vai ter ela, tá? Bônus 2, planilha para montar um plano de mídia. Por quê? Para você saber exatamente aonde você vai gastar o seu dinheiro. Planilha 3, recursos humanos. Você vai saber exatamente quais profissionais você precisa para executar cada tarefa. Sem segredo, você vai saber exatamente o que está sendo feito. Ok? Bônus 4, cargos e salários. Você vai saber quanto custa cada cargo, cada salário. Bônus 5, te dou uma garantia de 30 dias. Se você pagar e não gostar do nosso trabalho, em 30 dias a gente devolve o teu dinheiro, tá? E hoje, tá? Nós temos pacotes a partir de R$ 2.497 por mês, tá? Atenção, são poucas vagas disponíveis, tá? A gente não consegue atender todos os clientes que chegam, então a gente atende no máximo 4 novos clientes por mês. É o que a gente consegue atender, porque a gente dá todo esse atendimento. Ao clicar no botão, tá? Clicando no botão abaixo, você vai conseguir preencher a aplicação e aproveite, tá? Porque nem sempre ela está disponível. Você acaba vendo treinamento e ela não vai estar disponível. Então aproveite se ela tiver, tá? Clique no botão e preencha sua aplicação. Porque eu e minha equipe, nós vamos trabalhar para alavancar as vendas da sua loja virtual. Você vai ter um acompanhamento, tá? Durante os 6 meses de contrato, daquelas 3 formas que eu falei, tá ok? Via WhatsApp, call semanal, né, pra gente ter, e além disso, todo esse trabalho da nossa equipe. E esse tempo, né, de 6 meses, ele é mais do que suficiente para sua loja virtual vender, né, muito. Você vai conseguir. E você vai ter uma equipe preparada para te atender realmente, tá? Você vai poder tirar dúvidas no WhatsApp sempre que precisar, tá ok? Você vai ter as lives semanais para acompanharmos seu projeto bem de perto. Não tem como não dar resultado, tá? Nossa consultoria ela é especializada em lojas virtuais. Você está muito perto de finalmente ter uma equipe pronta para ajudar a sua loja virtual a ter mais lucros, tá? Clique no botão e preencha sua aplicação. Eu realmente espero que você entre para o time das lojas virtuais que desejam ter vendas mais lucrativas. Que consiga, tá? Que você consiga usar os mecanismos de buscas para vender mais. Que consiga usar as redes sociais para engajar e vender. Que você consiga usar o e-mail marketing para criar uma lista de pessoas que
comprem os seus produtos, tá? Uma lista de compradores e que use o conteúdo para dobrar as suas vendas. Bom, então é isso. Clica no botão abaixo e preencha sua aplicação. Um grande abraço e até a próxima.